Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Toque. E dessa vez, mais uma vez voltando com a Toque da Manga Kado. Dessa vez é a edição B dos One-Shots. Pra quem não viu, a edição anterior, a edição A, vou deixar aqui na descrição pra você estar dando uma olhadinha. Se você quiser ver agora, depois vir pra cá, ou terminar esse vídeo e depois passar pra lá, não tem problema, não importa a ordem. O importante é você ver os dois vídeos. Pra quem não viu o vídeo anterior, vou deixar aí nos cards. Quem sabe, se eu lembrar, deixa na descrição também. E confesso que eu não tinha tantas expectativas contra essa edição B. Por quê? A edição A já foi muito boa. Eu vi muitas obras boas aí. Então eu já tinha, de certa forma, já um pensamento de que já vi muito o suficiente. Mas sinceramente tem muita obra boa nessa edição também. Então acompanhe comigo para ver como é que foi a Toque. E eu vou fazer alguns comentários aí sobre os one-shots também. Comentários de opiniões minhas. Então é só algo mais pessoal mesmo, né? Antes de mais nada, só dar um pequeno recado aqui, que esse vídeo era para sair um pouco mais cedo, para falar a verdade, era para sair lá pelo início do mês, mas muita coisa aconteceu, eu acabei adoecendo, então eu acabei atrasando. Quando eu melhorei, acabou que muitos vídeos estavam atrasados no canal, então eu acabei focando nos vídeos principais, acabei só adiando, então agora finalmente está aqui para a gente analisar esses one-shots. Então, bora lá para essa análise, né? Porque eu sei que tem muita gente aí ansiosa. A sexta posição e última posição foi o One Shot Intangível. Ele recebeu no total 36 pontos. Para você saber como é que funciona esses pontos, ele deu uma rápida explicada na edição anterior. Então, como eu falei, não pode deixar de ver a edição anterior. Então, já fica aí recado mais uma vez. Intangível recebeu o total de 36 pontos nessa edição. E falando sobre o mangá em si, é um mangá que eu curti. Para falar a verdade, nem foi um dos que eu mais curti nessa edição. Mas ele tem uma proposta até boa. Essa questão de lutas, prisão, lutas e tudo mais, eles meio que têm um certo objetivo, né, respeito ao dinheiro, o que eles precisam, eles precisam ajudar a família dele, principalmente o protagonista em si. Eu curti bastante. Existem alguns pontos sobre Intangível que eu preciso comentar, né, sobre algumas decisões que foram feitas sobre a obra em si. Vou falar isso no final do vídeo. É muito importante, tanto ele quanto o outro one shot aí em específico, vou falar sobre algo muito importante, mas só no final do vídeo pra gente não quebrar aí a sequência. De qualquer forma, Intangível, ele foi a última posição, com um total de 36 pontos. A quinta posição foi o one shot Floresta dos Espinhos, que recebeu um total de 39 pontos. E esse aqui eu curti bastante a obra em si. A temática em si, né, do que o autor ele apresentou, foi algo bem interessante, foi algo bem legal mesmo. Sobre o Floresta dos Espíritos, teve alguns pontos específicos. Para falar, ser mais específico, o iniciozinho, eu fiquei meio confuso sobre o que era flashback ou o que não era, se tinha alguma parte pelo menos assim, ou que eu tô confuso. Realmente, eu me confundi um pouco nesses pontos. Mas de resto, a obra realmente foi bem legal, bem interessante. A forma como, por exemplo, algumas magias, se não me engano, magia, que foram usadas, né? Como o autor ele coloca isso, eu achei realmente bem interessante. A fada e tudo mais, enfim. É uma obra que eu gostei realmente. E ele ganhou os 39 pontos aí. Para a quarta posição tivemos o Deus da Chuva, que recebeu o total de 40 pontos. Ficou quase páreo a páreo com Floresta dos Espíritos. Eu tenho que admitir que dessa edição, já vou dizendo logo, esse aqui foi o one shot que eu mais gostei. Teve uma história bem legal. Eu confesso que eu não tinha tantas expectativas quando eu comecei a ler, mas a forma que foi desenvolvendo foi bem legal mesmo. E aquele final realmente me deixou instigado a querer ver mais, eu confesso. Eu tô muito animado para querer ver mais sobre essa obra em si, porque realmente me chamou a atenção. E eu espero realmente que venha uma boa obra aí futuramente e consiga melhorar ainda mais o que já foi bom nesse one shot. Como eu já falei, ele recebeu um total de 40 pontos nessa Toque e recebeu aí a quarta posição, sendo aí uma posição mais no meio aí. Esse tipo de temática é uma temática que eu sempre fico um pouco pé atrás, né? Normalmente algumas obras que eu vejo que fazem isso não me cativa tanto, não me ganha tanto. Mas essa em específico eu acabei gostando. Como eu falei de início, eu fiquei com o pé atrás sobre exatamente por conta disso que eu já falei. Mas de medida que a obra foi desenvolvendo, que foi passando as páginas, aí eu já, quando eu dei conta, eu já tinha terminado. Realmente foi, na minha opinião, o melhor dessa edição que eu vi. Então espero muito que o autor aí progrida mais com essa obra e consiga aí fazer um negócio bem legal com o tempo, futuramente, né? Então, entrando aí na terceira posição foi o One Shot Desaparecidos, que recebeu o total de 61 pontos. O One Shot Desaparecidos é um One Shot que eu diria que ele terminou com um ponto de interrogação. Ele joga diversas perguntas e aparentemente nenhuma resposta. Que, assim como o Deus da Chuva,
me instigou bastante a querer ver mais sobre a obra. Diferente de Desejo da Chuva, ele não foi assim uma obra que me prendeu tanto. Logicamente, eu gostei bastante da obra, mas como eu falei, eu gostei mais do anterior. Essa aqui também não foi uma obra ruim e ele apresentou pontos bem legais. Eu acho bem legal quando uma obra ele não é necessariamente só sobre pessoas poderosas lutando e socando-se entre si. Esse aqui não teve isso, não sei se o autor ele pretende fazer isso com o tempo, mas esse lado assim mais personagens mais humanos assim, que não são super humanos, são mais pessoas comuns, são coisas, esses pequenos detalhes que algumas vezes acabam me enganando sobre uma obra, porque necessariamente às vezes eu não quero ver uma obra só sobre pessoas com superpoderes ou com sendo pessoas de profecia de serem poderosos, enfim. Às vezes essas obras assim com um pouquinho de mistério, né, como foi o próprio Desaparecido, são obras que acabam chamando a minha atenção. E o final foi um dos pontos que mais prendeu, porque ele simplesmente só jogou um monte de perguntas e não respondeu quase nenhuma, ou aparentemente não respondeu nenhuma, né? Enfim, espero ver mais sobre essa obra. E na segunda posição foi o One Shot Sina, que ele recebeu o total de 100 pontos aí nessa edição, nessa toque. E assim como eu falei com o Intangível, vou falar alguma coisa sobre Sina no fim aí do vídeo, então fique aí já esperando. Eu não vou comentar tanto sobre Sina, mas saiba que ele recebeu uma posição bem alta, teve bastante popularidade. E sim, eu achei alguns pontos bem legais sobre a história, algo exclusivo sobre a arte em si. Mas como eu falei, eu vou falar um pouco mais sobre ele no final do vídeo mesmo. Enfim, agora na primeira posição, abrindo a primeira posição, foi o Pitaco Pitaco. Não sei se é a outra forma de falar, porque sempre quando tem esse X aí no meio, tem um certo problema para identificar como é que se fala. Se é Pitaco Pitaco, Pitaco X Pitaco, Pitaco Versus, enfim. Ele foi que recebeu 108 votos e foi a primeira posição. Enfim, o Pitaco foi uma obra que de início não me prendeu tanto, mas eu gostei bastante com o tempo, né? Essa questão de dimensões, não sei se é exatamente isso, mas esse ponto aí realmente me ganhou. Então, é uma obra realmente bem legal e tô curioso para saber o que esse autor vai querer fazer aí com o tempo. O que o autor ele vai querer planejar aí com essa obra, porque o One Shot já foi incrível. Imagino que vai ser depois. Espero que venha algo muito melhor aí do que foi esse One Shot, porque, né, se o autor já preparar algo assim de início, acho que vai vir algo bem melhor, né? Então, criando uma série, quem sabe no futuro, se tudo der certo, né? O Pitaco foi o One Shot que recebeu a primeira posição, assim como na edição anterior foi o One Shot West Rangers, que foi merecidíssimo. Não que os outros mangás eles não merecessem mais sucesso, mas que sim, ele já era um One Shot bem mais hypado. Pitaco também, eu via muitas pessoas já elogiando, algum hype, um certo hype já se aumentando, então foi bem merecido também. Como eu falei, o que eu mais tinha gostado realmente foi Deus da Chuva, mas é só minha opinião, né? De qualquer forma, deixa aí, se você leu algum desses one shots, o que você achou, e se você não leu, eu vou deixar aí a conta do Instagram do ilustrador, que lá tem todas as informações como é que você pode ler. Então, antes de terminar, preciso falar sobre esses dois one shots, né, que eu falei que ia falar no fim do vídeo, que é o Intangível e o Sina. O Intangível e o Sina são dois one shots que oficialmente eles não vão ter uma versão em série. As obras já foram encerradas mesmo nos one shots, eles não vão ter a versão. Isso por conta de algumas coisas, não vou entrar em detalhes, mas saibam que tanto o Sina, que foi a segunda posição, e o Intangível a última, eles não vão ter uma versão em série, eles já foram obras que já foram canceladas. Enfim, então só essa informação para quem ficar curioso por que essas obras não receberam a versão em série. De qualquer forma, essa foi a informação. Espero muito que essas outras obras aí ganhem uma versão em série, se popularize. Quem sabe futuramente muitas coisas boas possam estar acontecendo, né? E quem sabe, né, vamos sonhar alto. Vem aí alguns volumes, alguns exemplares aí em publicação, que eu com certeza vou fazer tudo possível para ter um deles. Mas ainda é algo que vai ver com o tempo, né? A gente pode sonhar, mas bora manter o pé no chão e dando um passo de cada vez. De qualquer forma, espero que você tenha gostado desse vídeo curtinho, mas foi bastante trabalhado, deu bastante trabalho para eu finalmente me sentar e gravar isso aqui. Mas eu com o tempo espero muito ver todas essas obras se popularizando e ganhando destaque aí no mercado de mangás. Por qualquer outra informação, eu vou estar aqui para falar. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo específico falando sobre um ou outro one shot, algo mais elaborado, né, para falar sobre os meus pontos positivos
e pontos negativos. Aqui eu fui mais direto, né, sem muito rodeio, não tanto profundo, falei sobre as obras, mas eu posso pegar alguma obra específica. Quem sabe eu faço até uma enquete lá no Instagram. Quem não me segue no Instagram tá aqui na descrição. Tem até o Twitter também, se você quiser me seguir lá também. Mas eu posso fazer até uma enquete lá no Instagram para saber qual mangá, qual desses one shots da Manga Kado eu poderia fazer um vídeo aí bem elaborado aí, falando meus pontos positivos e negativos aí sobre a obra em si. Mas aí, só se vocês quiserem também. De qualquer forma, o vídeo é mais ou menos isso. Espero que você tenha gostado. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.